Olá, bom dia. Eu continuo me chamando Arlete. Sou uma filha amada de Deus e discípula de Jesus em processo de restauração. Ele é poderoso. Ao ouvir o Bruno Lucas testemunhar, eu fiquei me lembrando de, logo quando eu me casei também, e o milagre que Deus fez na minha vida e me oportunizando a comprar também a minha casa. E eu lembro que quando nós compramos, eu e Antônio Carlos, nós enfiamos a mão no bolso e eu tinha R$ 2 amassados. E eu disse para ele: hoje se cumpriu a palavra que diz: vinde e comprai sem dinheiro. Não tínhamos dinheiro, tínhamos a fé de que o Senhor ia nos ajudar, ia nos manter, e glória a Deus que Ele tem nos mantido. Eu estou feliz por estar aqui, por ver os irmãos, por ver umas carinhas novas. Quem está aqui pela primeira vez? Muito bem-vinda, muito bem-vinda, muito bem-vinda. Dá um abraço aí nesse irmão, esse irmão Logan, que está aqui pela 1000ª vez e levantou a mão. Ele está querendo um abraço, Flávio, isso. Dá um croques também. Um croque. Dá um abracinho nele, Belchior, que ele está causando. Um abraço do Belchior é perigoso. Eu estou muito feliz, muito grata a Deus por ver meus irmãos aqui. E Deus é muito bom, porque eu estava pela primeira vez na vida, eu não sabia o que ia trazer de palavra em um culto. Eu entrei num momento da minha vida da dependência do Senhor. Porque eu falo muito da dependência do Senhor e, irmão, não estou dizendo que você tenha que subir despreparado nunca, tá? Não é sobre isso. Mas eu falo muito da dependência do Senhor e eu estou orando para Ele, para dizer: Senhor, eu quero ser realmente dependente. Ser realmente dependente. Não o meu entendimento, não a minha cabeça, não aquilo que eu acho, não aquilo que eu penso. Me ajude, Senhor, a ser guiada pelo vento do Teu Espírito. Tem uma música do Candeeiro que diz: aprendi a cair como a folha, né? E a palavra de Deus diz isso, que o vento do Espírito, é o vento do Espírito que leva a folha, que não sabe para onde vai. E é sobre isso que eu quero compartilhar com você hoje, falar com você hoje, porque nós temos o hábito de querer muito de Deus, e é um hábito bom, porque é Ele quem nos dá todas as coisas. Mas, às vezes, na nossa jornada, na nossa caminhada, nós olhamos para quem está ao nosso redor, ou olhamos para o mundo lá fora, para a grama do vizinho, e dizemos assim: por que não acontecem essas coisas boas comigo? Por que essas pessoas estão felizes? Por que elas estão alegres? Por que elas estão sempre dispostas a servir a Deus? Eu nunca vi fulano de tal desanimado para servir a Deus. Eu nunca vi fulano de tal triste por estar na casa do Senhor ou desanimado. Irmão, eu não estou dizendo que você vai estar 100% todos os dias. Mas o que eu estou dizendo é: o que aquele irmão tem, aquela pessoa tem, que eu não tenho, sabe? Por que aquele irmão tem tanta força, tanto vigor para cumprir o chamado? E aí, enquanto eu estava sentado aqui, as músicas foram dizendo, né, aquilo que o Senhor já estava colocando ao meu coração quando eu entrei aqui. Eu sou um milagre. Eu sou um milagre para quê? E aí a música diz: envia-me a mim. Isaías, ele era um cara que foi chamado, ele teve muitos títulos que mostram a sua importância. Isaías é um dos profetas maiores da Bíblia. E é maior não porque o livro dele era grande, mas maior que os outros, né? Mas Isaías, tem os profetas maiores, Jeremias, é porque a escrita deles foi maior que os profetas menores, que escreveram menos.
mas o grau de importância é tanto quanto. Então Isaías, ele foi conhecido como o príncipe de todos os profetas. O Paulo do Antigo Testamento, Isaías é conhecido assim, o maior dos profetas, o profeta do Evangelho, aquele que é antes do Evangelho. Isaías vai profetizar o Evangelho antes do Evangelho acontecer. É maravilhoso nós olharmos para esse homem. Nós olhamos para as referências, e as referências, Deus deixou tantas referências positivas para nós na palavra dele, e esse Isaías, ele, quando ele tem um encontro com Deus, ele olha para a sua natureza, ele olha para ele e ele fala: caramba, eu tenho lábios impuros, eu não sou santo, quem sou eu? Quem sou eu na fila do pão? Eu não sou santo. A Adriana pode ir e falar a palavra, o João pode ir, mas eu não. Eu não estou na oração toda semana, eu não prego bem, eu não falo bem. E quando nós vamos olhar na história, nós vamos ver vários homens ouvindo o chamado de Deus. E se você está aqui hoje, preste atenção no que eu vou dizer para você. Você foi chamado por Deus. Não adianta fugir. Jonas, ele é chamado por Deus e ele tenta a fuga. E quando ele tenta a fuga, o que acontece? Ele vai lá para o fundo do mar. E às vezes, Deus usa o fundo do mar para chamar você para Ele. Porque às vezes nós estamos vivendo tão bem, irmãos, tão confortáveis, tão de boa na lagoa, que nós esquecemos que Deus é Deus e que nós estamos aqui com um propósito nessa terra. E o propósito não é eu viver no bem bom, não. O propósito não é eu juntar riquezas, né? Quando o Bruno deu, Deus deu em dobro. E não tem a ver com eu fazer a barganha com o Senhor, tem a ver com o meu coração. Por que comigo não acontece? Porque eu já chego diante de Deus querendo algo em troca. Deus, eu vou ofertar, vou dar tudo que eu tenho, porque aí eu sei que vai voltar para mim, né? É sobre o coração. Isaías, esse homem que, o livro de Isaías, ele é conhecido como a mini Bíblia, porque como a Bíblia, Isaías tem 66 livros, capítulos, parecido com a Bíblia que tem 66 livros. Isaías tem o juízo, palavras de juízo em 39 capítulos, são sobre o juízo. O Antigo Testamento tem 39 livros. Isaías tem 27 capítulos sobre consolo. O Novo Testamento tem 27 livros, a mini Bíblia. O início da segunda parte de Isaías começa: voz do que clama no deserto. No Novo Testamento, Mateus 3:3, fala dessa voz do deserto. É uma mini Bíblia. Isaías é uma mini Bíblia. Nós olhamos para esse homem, um homem com lábios impuros, mas a partir do momento que ele é tocado por Deus, ele é transformado e ele pode ser essa voz que clama no meio do deserto. Nós estamos em um deserto de caráter, falta de caráter, um deserto em que as pessoas estão, eu não estou entrando nas redes sociais, porque é uma viajada, irmão. Porque sobem no púlpito e dizem: olha, quem me vestiu hoje foi fulano de tal. Aliás, onde está a câmera? Michele, seu presente aqui, obrigada, Deus te abençoe. A Michele está ouvindo a gente lá de Cuiabá, muito bem-vinda. Quem me veste é tal. Nós estamos preocupados em adquirir coisas, nós estamos preocupados em dizer: Deus fez, Deus faz, Deus me chamou, é o meu chamado, é o meu. Quando nós estamos. E Deus te trouxe hoje, e eu quero dizer para você que, como Isaías capítulo 40, o verso 12 vai perguntar: se você tem dúvida de que Deus é Deus, quem pesou montes em balança?
E ele fala, não é qualquer balança, balança de precisão. Aí no versículo 13 ele vai dizer, 40 e 13, quem deu conselhos a Deus? Com quem vocês vão comparar a Deus? E são perguntas retóricas, que exigem respostas de não ou ninguém. Então vou começar de novo. Quem pesou os montes em balanças de precisão? Ninguém. Mas ele sabe. Quem ensinou ao Senhor? Quem ensinou a Deus para que ele fizesse os mares, para que ele fizesse os homens, para que ele fizesse os oceanos? Com quem vão comparar a Deus? Com quem eu posso comparar a Deus? Ninguém. Vocês ainda não ouviram? Isaías pergunta no versículo 21. Aí no versículo 22, ele é o que está assentado sobre a redondeza da terra. Redondeza aqui você pode traduzir para a esfera da terra. Versículo 22, versículo 25. Com quem vocês vão me comparar? Deus pergunta. Com quem você vai me comparar, Vanessa? Com quem? Versículo 26, quem criou estas coisas? Versículo 28, vocês não sabem que o Senhor não se cansa? Então eu posso falar com Ele todo o tempo, eu posso conversar com Ele sobre mim e sobre a obra dEle, sobre as coisas dEle, o tempo todo. Eu estou comecei falando aqui de Isaías para vocês, porque Isaías é um homem como eu e você, pecador. Mas a partir do momento que ele tem um encontro com Deus, ele começa a ver as grandezas de Deus, ele começa a entender as grandezas de Deus, ele começa a se relacionar com esse Deus, e ele não vive mais para si mesmo, ele não vive para juntar dinheiro, ele não vive mais para ser feliz. Isaías começa a ter músculos espirituais. Às vezes nós estamos preocupados em criar músculos no nosso corpo, e é importante sim que você se cuide, que você crie músculos para ter uma velhice melhor, mas você precisa também de músculo espiritual, porque senão você vai estar inteirão por fora, mas fraquinho, raquítico por dentro. E você sabe que estar raquítico por dentro, nós não vamos a lugar nenhum, mesmo com um corpo sarado e um corpo grande e um corpo saudável. Então eu preciso estar espiritualmente, emocionalmente saudável. Eu comecei falando com você, abra para mim, Provérbios capítulo 4 e 23. Eu quero chamar você para uma conversa muito séria sobre o que é ser aquilo que nós falamos que somos, cristãos, discípulo de Jesus. Porque aí, se eu entender o que é viver por princípio, eu vou cuidar da minha identidade. Se eu entender o que é viver por princípio, eu vou cuidar de mim. E em cuidando de mim, eu vou estar preparado para cuidar dos outros. Eu vou estar preparado para cumprir a minha missão, para viver a minha missão. Provérbios 4 e 23 diz, sobre tudo que deve guardar bem, o que se deve guardar? O que se deve guardar? Porque dele procedem as fontes da vida. Romanos 12, 2 diz, há como ter uma renovação da minha mente. Então, um cristão, ele não pensa como qualquer pessoa comum. Te amo. Não pensa como uma pessoa comum. Então, quando ele acorda, ele vive por princípios. Quando ele acorda, ele obedece uma palavra que diz, em tudo dai graças. Quando ele acorda em gratidão. E ele não acorda assim dizendo, Deus, obrigado pelo sol, pela lua. Ele acorda com o coração grato. Deus, obrigado, eu consegui acordar, consegui pôr o pé no chão. É uma gratidão genuína. Ele reconhece a sabedoria de Deus. Ele reconhece a grandeza de Deus. Não é uma gratidão automática, é uma gratidão de um coração realmente transformado e grato, que sabe que tudo vem dele, tudo é para ele, tudo é sobre ele.
E quando eu acordo com esse coração, é tudo sobre ele, é tudo para ele, é tudo dele, o que eu vou fazer com ele hoje? O que nós vamos fazer, Senhor? Aí o Senhor fala, você vai assistir aquela série legal que todo mundo está assistindo. Sabe aquela lá? A gente vai fazer isso hoje. Se Deus está falando isso, é um Deus que você criou. Não o Deus de Isaías, de Jacó, de Abraão. O que eu vou fazer para servir hoje, Senhor? Quem que eu vou poder ouvir? Quem que eu vou dar a mão? Aquele que está com Cristo, aquele que vive por princípios. Ele não vive mais em si mesmado. O que é isso? Em si mesmo. Eu sou o meu Deus. O que nós vamos fazer agora? O que nós vamos comprar agora? Oi, meu amor. Eu estou querendo trocar o sofá. Eu estou querendo trocar o... Quem que eu vou abençoar hoje? Quem que eu vou servir hoje? Porque o Filho do Homem não tinha onde repousar a cabeça. Porque tem pessoas morrendo e eu estou preocupada. Qual vai ser a cor da minha parede? Meu Deus, isso não é uma pessoa que vive por princípios bíblicos. Irmão, eu não estou dizendo que você não tem que cuidar da sua casa, arrumar o seu sofá, não é sobre isso. A reflexão que eu quero levar a você hoje, você é discípulo de Jesus. O discípulo de Jesus sabe que Deus vai cuidar de todas as coisas. O discípulo de Jesus sabe que se eu ofertar tudo que eu tenho, Ele não vai me deixar passar fome. Porque a palavra de Deus diz que eu nunca vi um justo necessitado, nem a sua descendência mendigar o pão. É isso que ele diz. E porque eu o conheço, porque eu me relaciono com ele, então, lembra que eu sempre gosto de repetir, o R da palavra igreja não é religião, não é costume, não é eu vir aqui, abrir, levantar os meus braços, cantar. Faz parte, mas é o R de relacionamento. Primeiro, o meu relacionamento vertical, o meu relacionamento com Deus. Eu falo com Deus, e quando eu falo com Deus, eu sou capaz, Ele me capacita a me relacionar melhor na horizontalidade. Ele morre de braços abertos, para mostrar que nós precisamos nos relacionar e que as pessoas vão ver Deus através de você. Você vai ser o Deus na vida das pessoas. Mas Arlete, você não me conhece, você não sabe, eu tenho lábios impuros, eu não tenho condições. Não é sobre você, é sobre Ele. Ele vai capacitar, Ele vai te limpar, Ele vai te orientar, Ele vai te consolar quando for necessário. Mas chegou o tempo para você que vive chorando e se lamentando, chegou o tempo de você parar de lamber as feridas e ir para o gol. E qual é o gol? Cumprir a vontade daquele que me chamou. O pastor Jair sempre fala aqui, é uma fala dele, que quando Deus te salvou, Ele estava pensando no seu vizinho. Só que seu vizinho está olhando para você e vendo você vivendo regaladamente, e ele morrendo do lado. Precisando de uma palavra, precisando de um apoio, precisando de uma comida. Aqui na igreja tem alguém precisando de comida? Não, não tem. E se tem, você está passando fome porque quer. Porque aqui nós ajudamos uns aos outros. Se eu tenho arroz, eu divido o meu arroz com o André. Só que se o André não falar que ele precisa de arroz... Jesus, vou viver por princípio. Para viver por princípio, eu preciso colocar alguém no trono. Assenta-te no trono do meu coração, Pai. Meu coração é teu, Senhor. Meu coração é teu, Senhor. É do coração que tem as saídas para a minha vida. Quando eu me sento com alguém, e aquele alguém começa a partilhar o seu coração, logo eu vejo quem está no trono. Rapidamente eu descubro quem está no trono, e não é porque eu estou julgando. É porque a palavra de Deus nos convida a colocar Jesus no trono da nossa vida, e Colossenses 1:18 diz: Cristo é o cabeça.
É Ele que é o cabeça, é Ele que comanda, é Ele quem manda. Mateus 6:21, onde está o tesouro, está o teu coração. É do teu coração que saem as saídas da tua vida. Onde está o teu tesouro? O teu tesouro está onde você mais se ocupa. Eu só cuido do meu filho, ali está o meu tesouro. É ali que está o teu coração. Eu só cuido do meu maridinho, lindinho, bonitinho. Ali está o teu tesouro. Eu só cuido do meu trabalho é prioridade. Ali está o teu tesouro. Aonde está o teu coração, está o teu tesouro. Sabe qual é o grande problema? O grande problema é que os tesouros que nós colocamos, o trono, ele não nos dá garantia de vida eterna, e nem de vida plena, e nem de vida abundante. Lucas 6:46 nos convida Deus a colocar Deus no trono. Quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador aqui? Quem? Como seu Senhor e Salvador. É fácil aceitar Jesus como Salvador. Só que Deus está nos convidando a... Vai para o próximo, eu acho. Nossa, essa versão está diferente, mas tudo bem. Por que me chamais Senhor? É isso mesmo que eu me falar. Por que vocês me chamam Senhor, Senhor e não fazem o que eu mando? Senhor, não Salvador. Aqui ele está falando de Senhor. Você fala que eu sou o teu Senhor, mas você não faz o que eu mando. Você recebe uma palavra no domingo e fala, agora vai. Só que na segunda-feira você já entra na vibe das suas coisas. A vida é corrida mesmo, a gente tem que ganhar dinheiro, a gente tem que cuidar do filho, da casa, de tudo. E aí, se der, a gente dá um papo com o Senhor no fim da noite. Senhor, muito obrigada por hoje, você foi bom, hein, Deus? Ô Pai, o Senhor cuidou de tudo. Dormiu, deixou Deus falando. Aí Deus canta do Roberto Carlos para você. Eu agora estou falando às paredes, porque Arlete já foi cochilar. Já estou no terceiro sono. Por que eu não consigo viver por princípios, João? Porque eu não fui ainda implacável com a carne. Há uma guerra dentro de você. E há uma guerra pelo seu coração. Há uma guerra para que o seu coração esteja voltado para as coisas que não são do Senhor. A palavra diz em Gálatas 5, nos versos 16 e 17, que há uma luta da carne versus o Espírito. O Espírito que deveria comandar, o Espírito que deveria me orientar, ele está pouco sendo alimentado. Eu alimento a minha carne eu vou assistir o meu time favorito. Aliás, o São Paulo ganhou, né, ontem. Glória a Deus, até que enfim. Eu tinha desistido, mas agora, sou crente não desiste, né? É uma luta para eu deixar o meu time favorito em segundo plano e pegar a Bíblia. É uma luta para eu deixar os meus passeios, as minhas viagens, as minhas coisas. É uma luta para eu me concentrar naquilo que garante a minha vida, que garante a minha estabilidade, Luca. Eu preciso andar estável. Porque os que confiam, os que confiam no Senhor, foi a palavra que nos foi ministrada da oferta, os que confiam no Senhor não se abalam, mas permanece para sempre. Então vem a notícia dos infernos. De repente a notícia do inferno para você hoje seja, você foi mandado embora. E aí você, no primeiro momento vixe, o que eu vou fazer agora? Aí no segundo momento você fala, tô nem aí, eu sei quem é que cuida de mim, eu sei quem cuida de mim, eu sei quem está me guardando, eu sei quem está cuidando de mim. Irmãos, meus irmãos africanos, eles vivem, eu não sei nem qual é o salário do africano hoje. Eles vivem, e nós estamos vivendo como ricos e queremos mais, e queremos mais. Então antes nós ouvíamos testemunhos de pessoas que entregaram os seus bens, a igreja do Novo Testamento, lembra? Que entregavam os seus bens, os seus terrenos, para que a obra do Senhor fosse
divulgada. Hoje não. Deus, o que você vai me dar? Deus, o que você vai fazer? Eu sou um milagre. E porque eu sou um milagre, você me deixou viva, você tem que me sustentar. Viu, Deus? Gálatas 5, 16 e 17 diz que eu tenho que tem uma guerra. Carne versus espírito. Romanos 8 e 13. Você precisa mortificar a carne, Ana Clara. Mortificar a carne eu tenho que dizer para a carne, não, não e não. Eu preciso ser implacável. Eu tenho um problema com a bebida, então o que eu faço? Não. Eu não passo por lugares onde aquilo vai me favorecer. Não. Eu não me associo com pessoas que têm o mesmo problema que eu. Não. Carne não, carne não, carne não e de novo não. Gálatas 5 e 24. Paulo, ele vai mais profundo. Eu quero enforcar alguém, eu quero matar alguém, de tanta raiva, estou brava, estou furiosa, quero desistir de alguém. A palavra de Deus diz, olha, você tem que crucificar a carne. É domingo, gente, domingo de manhã, sim ou não? Não é aquele dia para a gente colocar as pernas para cima? Sabe, a gente acorda e fala, para quem vem de longe, a Mari, quem mais vem de longe? Os que vieram lá da Zona Leste, muito bem-vindos. Eu vou lá na Zona Leste. A Érica e o Fernando, que vêm de Atibaia a cada 15 dias. Fala, eu vou lá. Não, vamos ficar dormindo, vamos ficar descansados. Não, eu preciso mortificar a carne. Eu vou lá na escola bíblica para aprender, meu Deus, eu já aprendo no domingo, eu preciso mortificar a carne. Eu preciso dizer, carne, você não vai ficar deitada. Você vai ser sacrificada, crucificada agora. E eu vou ir aprender mais de Deus. Eu preciso crucificar a carne. Onde acontece essa guerra, Daiane? Essa guerra acontece na mente. Então, facilmente você vai encontrar, facilmente você vai identificar onde aquela mente está pela fala dela. Pela conversa dela, pelos assuntos dela, sobre o que ela fala, sobre ela e às vezes até sobre os outros. A guerra acontece segundo Coríntios 10, não é Corinthians, não é Coríntios, tá bom? Capítulo 10, dos versos 3 ao 5, coloca aí para mim, Riquelme. Arlete, mas eu não sei como fazer isso. Eu não sei como, eu quero viver por princípios, eu quero viver a palavra, eu quero fazer, quando eu estou aqui, eu estou decidido, estou recebendo uma palavra, sei que Deus me chamou, sei que Deus me orientou. 2 Coríntios 10 e 3 diz, porque embora nós andemos na carne, sim, corpo, nós andemos na carne, quais são as obras da carne? As obras da carne são lascívia, luxúria, né? Quais são as obras da carne? Orgulho, mentira. Quais são as obras da carne? O apóstolo também fala para nós de quais são as obras da carne. Mas, embora nós andemos na carne, nós não lutamos segundo a carne. Então, eu não fico tentando, eu não fico tentando, porque eu já vi que sozinha eu não consigo. Eu já vi que as coisas que eu quero fazer eu não faço, mas as que eu não quero, logo eu faço. Logo eu procrastino, logo eu deixo para amanhã. Eu já vi que não funciona. Aí o apóstolo diz, porque as armas da nossa luta, elas não são carnais, mas elas são poderosas em Deus. Para destruir o quê? Para destruir o quê? Quando nós olhamos, nós pensamos nas fortalezas mentais que você já criou. A fortaleza da religiosidade, a fortaleza do engano e a mentira que o diabo às vezes lança. Você não é capaz, você não pode, o outro pode, você não pode, você não vai conseguir. As fortalezas do inferno, tá bom para mim, minha vida tá confortável aqui, servir a Deus é assim. Se servir a Deus não está sendo difícil para você, você não está servindo do jeito certo.
Porque crucificar a carne, meu irmão, não é fácil. Crucificar a carne requer muita palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, para destruir fortalezas que você colocou na sua mente, eu não posso, eu não consigo, eu não vou ser, eu não vou ter uma vida abundante, não dá mais, como que esse casamento pode sobreviver, como que esse relacionamento pode sobreviver, como eu posso melhorar relacionamento com os meus pais, com a minha família, com o meu patrão. Eu te convido, o apóstolo Paulo te convida, não é lutando carnalmente que você vai conseguir, porque as nossas armas são poderosas em Deus para destruir essas fortalezas, para destruir raciocínios falaciosos, raciocínios de confusão, fofoca, mentira. Próximo versículo. Para destruir toda a arrogância que se levanta contra o quê? Contra o conhecimento de Deus. E aí o apóstolo Paulo fecha esse versículo com uma coisa maravilhosa, ensinando como eu e você vamos viver por princípios. Levamos cativo todo pensamento à obediência a Cristo. Vem aquele pensamento: o Ronaldo não gosta de mim. Aí eu levo o meu pensamento, estou falando de uma coisa simples, né? Eu levo aquele pensamento para Deus e digo: Deus, o que você diz a meu respeito? Que eu sou filha amada de Deus, que eu sou herdeira, co-herdeira, que é sobre isso. Eu troco o meu pensamento pelo pensamento de Deus. Esse é um exercício que ele só pode ser feito em fé. Se eu creio que esse Deus é capaz de mudar os meus pensamentos. Deus, eu estou pensando que aquela pessoa está me enganando. Aí eu troco meu pensamento. Deus, eu sou tua filha amada, o Senhor cuida das minhas coisas, o Senhor cuida da minha mente, e o Senhor cuida desse também que está tentando me enganar. Só que não roga praga não, irmão. Não amaldiçoa não, porque maldição com causa, a palavra de Deus diz para nós sobre isso. Então nós precisamos usar a nossa boca de maneira sábia. E como que eu vou usar a minha boca de maneira sábia? Trocando os meus pensamentos. E como eu troco os meus pensamentos, Arlete? Com a palavra de Deus. Não é sobre o que a Arlete diz, não é sobre o que o pastor Jair diz, não é sobre o que o João diz, é sobre o que Deus diz. É sobre o que Ele fala, Giovana. É isso que importa, é isso que vai levar o meu pensamento, a minha vida, as minhas emoções, ter uma vida plena e abundante segundo a vontade dEle. Porque eu creio que Deus tem uma vontade boa, perfeita e agradável. Então não tem problema nenhum eu trocar os meus pensamentos pelo pensamento dEle. Então o que eu preciso fazer? Levar cativo todo pensamento. Efésios 6:12 diz: nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra as potestades do ar. Essa que é a nossa luta. Então eu vou convidar você, preste atenção, cuidado com os pensamentos e diálogos internos que você tem. Toma cuidado, muito cuidado. Provérbios 23:7 diz: como o homem pensa, assim ele é. Então, se eu penso, não gostam de mim. É esse mesmo? É. Não gostam de mim. Como que eu vou viver? Afastada das pessoas. Porque eu penso que elas não gostam de mim, logo eu me afasto. Se eu tenho esse pensamento a respeito de mim, as pessoas gostam mais do outro do que gosta de mim, o que eu faço? Eu me afasto. O meu pensamento está me governando. E deixa eu dizer uma coisa para você. Quando não é Deus que está no trono, quando não é Jesus que está no trono, alguém está ocupando o trono do seu coração.
Filipenses 4:8. Paulo vai ensinar para nós. Pense no que é puro e no que é verdadeiro. É nisso que você vai pensar. Ai, o fulano não me ama, fulano não me quer, ou sei lá o que você está pensando. Deus sabe. Ou eu tenho medo disso, eu tenho medo daquilo, eu não sei o que está governando a sua vida. Se é um medo, eu tenho medo que meus filhos não sejam o que eu troque o seu pensamento. Meus filhos são bênçãos de Deus. Os meus filhos não são meus, são de Deus. Eles vieram à terra com um propósito, e às vezes o propósito é te perturbar, porque se ele não te perturbar, você não vem para a igreja orar por ele. Porque, irmão, se eu estou com a vida perturbada, só tem um lugar que eu quero que eu fico igual Ana, eu entro dentro da igreja e não quero sair mais. Senhor, eu não vou sair daqui, eu não vou embora, Senhor, enquanto o Senhor não me cuidar, enquanto o Senhor não resolver essa situação. E se o Senhor não resolver, eu vou ficar perturbando ele, vou dizer: Senhor, o que você quer comigo? Porque o povo ficou caminhando 40 anos pelo deserto, porque em 40 anos Deus estava fazendo com que aquele povo criasse raízes profundas para aquilo que viria, para aquela Canaã, para eles não se perderem na Canaã. Porque ganhou a bênção, ganhou o apartamento, e agora só vai querer ficar namorando com a Vitória, lá no apartamento que Deus deu. Casou, agora só vai quiser. Foi bênção ou foi maldição? Aquilo que eu estou recebendo do Senhor é bênção para a minha vida ou é maldição? Aquela luta que eu estou recebendo do Senhor é bênção ou é maldição? Tudo depende de como eu vou responder a essa prova que Ele está colocando à minha frente. Pode ser uma grande bênção, mas se eu não estiver no Senhor, com as minhas raízes afundadas, com as minhas raízes no Senhor, aquilo que é bênção torna-se até maldição. O Senhor convida você, nessa manhã, a reafirmar as suas alianças. A reafirmar as alianças no seu casamento. Reafirmar as alianças com a sua família. Reafirmar as alianças com o seu pastor, com o seu líder, com seus amigos, nos seus relacionamentos. Gênesis 2:24. Os dois se tornam uma só carne. Foi muito engraçado. Eu recebi uma cartinha e alguém dizia assim: eu vejo Jesus em vocês dois. Eu vejo Jesus em vocês dois, enquanto estive com vocês. Não foi eu vejo Jesus na Arlete. Eu vejo Jesus em vocês dois. Foi a melhor coisa que eu ouvi. Porque era Jesus que era para ser visto mesmo. Era Jesus que era para ser visto. Era Jesus que era para ser visto. E não viu Jesus na Arlete? Os dois, uma só carne. E como é difícil esse negócio dos dois ser uma só carne. Como é difícil a gente suportar um ao outro, sim ou não? Como é difícil a gente perdoar. Como é difícil. Como é difícil a gente não querer que o outro caminhe do mesmo jeito que a gente, na mesma pegada que a gente, no mesmo time que a gente, mas às vezes o outro não vai caminhar nessa pegada, e aí isso vai ser de repente a sua carne, o seu espinho na carne, não sei. Eclesiastes 4:12 diz: o cordão de 3 dobras não se rompe. Então, se você vive por princípio, você vai estar conectado a uma igreja. Se você vive por princípio, você vai estar conectado com pessoas. Porque se um cair, o outro vai te dar a mão para te levantar. Mas me magoaram muito, Arlete, lá onde eu estava. Ou eu ouço cada história, irmão, que nem parece igreja onde a pessoa estava. Eu falo: gente, tem certeza que era igreja? Mas só nesse bairro eu não sei quantas igrejas tem.
Então não é desculpa para você ficar desconectado do corpo. Porque membro fora do corpo, a gente sabe, morre. E nem se dá conta. Nem percebe. Morre. Morre emocionalmente, morre espiritualmente. Fica sem vida. Você olha e parece um zumbi. Andando. Não sente mais nada. Não sente alegria, não sente dor, não sente remorso, não sente nada. Porque perdeu o principal. Porque o coração está vazio. Não colocou Deus lá no trono. Se Ele não for para o trono, se Ele não governar, as suas emoções vão te governar. Se Deus não te governar, se você não colocar Ele no trono, os seus pensamentos, as suas vontades, os seus vícios, as suas compulsões vão te governar. Alguém precisa estar no trono, e não sou eu, não são os meus medos, não são as minhas emoções. Deus precisa estar no trono do meu coração. Josué 24:15, ele toma uma decisão. Ele diz: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ele diz: é isso que vai acontecer. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tomei uma posição. Eu sirvo a esse Deus. É esse Deus que eu sirvo. Eu sou discípulo de Jesus. Então, o discípulo de Jesus, ele é parecidíssimo com Jesus. O discípulo de Jesus faz o que Jesus fazia. Vamos lá. Salmos 1 e verso 1. Faz um convite para mim e para você. Presta atenção aqui, ó. Que eu vou te convidar a uma coisa. Para você que está online, para você que está aqui, olha para mim aqui, rapidinho. Eu sei que você quer escrever aí no seu celular, na Bíblia, olha aqui para mim, rapidinho, que isso é sério. Saia, em nome de Jesus, da geografia do pecado. Está comigo? Deus te trouxe aqui para também dizer isso para você. Não tem brincadeira com Deus. Deus não se deixa escarnecer. Salmo 1:1 diz: mais feliz, bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jesus, quando se assentava com os pecadores, ele tinha palavra, ele já tinha raízes, ele tinha formação. Saia da geografia do pecado, porque senão você vai cair. Não brinque com o pecado. Deus não se deixa escarnecer. 1 Coríntios 15:33 diz: as más companhias corrompem os bons costumes. Então aquele que está doente, ele solta aquela língua venenosa dele e diz uma frase ou alguma coisa que você nunca tinha pensado, e você começa já a olhar a pessoa daquela forma. Língua venenosa. Não se assente, não compartilhe. Começou a falar algo que não é bom, que não é verdadeiro, que é puro, saia da mesa. Ah, mas aí vai ficar de mal de mim, não sou eu que estou falando, está escrito. Ah, não vai ser mais meu amigo, você será amigo dele, se ensinar ele a ser crente, a ser homem de Deus, a ser mulher de Deus. Aí você vai ser referência, aí você vai ser bênção, aí você vai ser exemplo. Irmão, não tem meio termo. É muito difícil ser cristão, sim. Mas Deus nos convida: saia da geografia do pecado. Você está entrando em sites que não é para entrar. Você está assistindo coisas que não é para assistir. Você está se relacionando com pessoas que não é para se relacionar. Saia dessa geografia. Porque Deus é santo. E se você tem problema com alguma área, em nome de Jesus, venha se tratar. Deus, através da palavra dele, vai te ajudar nisso. Nós estamos aqui toda terça-feira. E nós não estamos aqui para julgá-lo, mas para ouvi-lo, para orar com você, para abençoar a sua vida.
Para você ouvir você dizendo aquilo e você ver o quão triste e vergonhoso que é. Porque quando nós ficamos só nos nossos pensamentos, não nomeamos aquelas coisas que nós fazemos, nós continuamos naquela atmosfera, naquela geografia do pecado, sem nenhuma possibilidade de sair. Princípios. Coisa importante também para você viver por princípios. Escolha bem as suas conexões. O que isso quer dizer? Provérbios 13:20 diz: quem anda com sábios, sábio é. Eu ouvi alguém dizendo uma vez: meu Deus, eu estou aqui emburrecendo. Eu estou na empresa emburrecendo, parece que eu estou ficando burra. Por quê? Porque estava fazendo coisas repetitivas e coisas que não eram corretas, coisas que eram orientadas a se fazer, né? Se eu não me conectar bem, eu vou. Se eu não andar com quem é mais sábio que eu vou aprontar, vou errar sem necessidade. Existe um livro eu acho que é Richard, agora eu lembrei desse livro, Richard Adler. Isso, é o nome do cara. O título do livro é Ah, se eu soubesse. E o livro, ele quer dizer, ele fala sobre se eu soubesse, a ideia central do livro é: se eu soubesse há 25 anos atrás o que eu sei hoje, o que eu faria? Volta lá para 99, acho que eu sou péssima de conta de matemática. Se lá em 99 eu soubesse o que eu sei hoje, como seria a minha vida? Muito. Pensou aí? Pensou aí? Tem gente que pensou assim: nossa, eu não teria casado com quem eu casei. Tem gente que pensou assim: ixi, 25 anos atrás, eu não teria colocado um gole de álcool na minha boca. Há 25 anos atrás, eu não teria mentido para a pessoa que eu mais amo. Há 25 anos atrás, o que você faria se você tivesse a cabeça que você tem hoje? Amós 3:3 diz: andarão dois juntos se não estiverem de acordo. Por isso, escolher bem as nossas conexões. Nós estamos juntos porque nós estamos de acordo, sim ou não? De acordo de que Deus é Deus, de que esta é uma casa de oração, de que aqui nós professamos a palavra e nós queremos viver ela mesmo com todas as nossas dificuldades e as nossas limitações. Nós estamos de acordo, sim ou não? Num monte de coisa, sim ou não? Tem coisa que nós não estamos de acordo, mas são coisas secundárias. O que é mais importante, nós estamos de acordo. Deus salva, Deus leva para o céu, Deus cura, Deus perdoa. E aí vamos para outros extremos. Presta atenção de novo, eu estou quase acabando, estou indo para o final. Tiago 1:22 diz: sejam praticantes, não apenas ouvintes. Eu preciso evitar a passividade, mas eu preciso evitar também o ativismo sem direção. Sabe assim? Estou fazendo porque me mandaram fazer, estou fazendo porque eu acho que tem que fazer, mas não sei o que vai acontecer. Não, nós somos sábios, nós somos prudentes. Tem um objetivo. Nós sabemos o que nós queremos. Nós sabemos qual é o resultado final mediante a palavra de Deus. Então é por isso que eu faço. Então não é sobre ativismo, mas é sobre ser praticante daquilo que a gente ouve. Ei, olha aqui. O meu objetivo é lá no final ser um pregador da palavra de Deus. Então, se prepare, porque Eclesiastes 3:1 diz: tudo tem seu tempo. Ah, não, mas eu quero pastorear. Se prepare, tudo tem o seu tempo.
E aí nós vamos olhar para a palavra e nós vemos que todas as pessoas que Deus chamou, eles estavam trabalhando. Então nós não somos passivos. Nós não somos aqueles que esperam que o outro faça aquilo que eu posso fazer. Eu estava conversando ontem com a Ana Clara sobre isso. Que estava dizendo, Clara, então se eu posso fazer uma coisa melhor que o outro, eu não vou expor o outro, eu não vou diminuir o outro, e muito menos criticá-lo. Porque se eu não levantei para fazer, eu não posso me levantar para criticar. Eu canto melhor, então vem cantar. Glória a Deus. Eu toco melhor, eu prego melhor, vim pregar. Entende? Sabe aquele construtor de obras prontas? Olha, esse ventilador não deveria ter ficado aqui, ó. Não está tendo serventia nenhuma. O que esse ventilador está fazendo aqui? Por que você não veio na hora que estava pregando o ventilador? Porque agora o ventilador já está pregado. Você entende? Então, o convite para nós é sairmos desse lugar de passividade e, como o profeta Isaías, dizer: Senhor, eis-me aqui. Para isso só é possível essa força, essa coisa de fazer a vontade de Deus. Quem quer fazer a vontade de Deus, levanta a mão aí. Quem quer? Amém. Eu sair desse lugar de querer e fazer só vai ser possível se eu colocar Jesus no trono, e aí eu vou concluir, no trono do meu coração. Romanos 10:9 diz: eu preciso confessar Jesus como meu Senhor e Salvador. É Ele que manda. Mas será que eu vou dar conta? Se Ele chamou, você dá conta. E não é sobre ativismo não, meu irmão. É sobre cumprir a vontade de Deus. E vai vir alguém e vai falar assim para você: será que você não está fazendo muita coisa, não? Você não sai da igreja. Você só pensa na igreja. Você só pensa nos irmãos. Você só pensa... Para trás de mim, Satanás. Porque por causa dessas falas, nós entramos no campo da passividade e ficamos esperando o outro ir. Não vai nem o outro e nem você. E a palavra de Deus, não, a palavra de Deus diz não. É uma musiquinha que eu aprendi quando eu era criança. Se meu pai não vai, não impede a mim. Se meu pai não vai, não impeça eu ir. Se minha avó não vai, não impeça eu ir. Glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Eu estou indo para lá. Você vai? Não vou. Não. Então fica aí, meu amor. Que Deus te guarde, te abençoe. Mas eu vou. Eu vou porque Deus me chamou. Deus, mas você não chamou ela? Será que Deus não chamou ela também? Será que Deus não chamou ele? Chamou. Mas ele é desobediente, você não é. Você não é. Então caminha. Caminha. Romanos 10:9. Preciso reconhecer Jesus como Senhor e Senhor da minha vida. Ele está no trono. Tem meu coração. Tem meu coração. Lembra, Iris, daquela liçãozinha que tinha a cruz assim? Ele amava aquela lição. Ele está aqui no trono. Eu estou aqui, ó. Eu estou aos pés dele. É ele que comanda. É ele que manda. Não é meu medo, não é minha dificuldade, não é a minha incapacidade de fazer as coisas, porque é ele que te capacita. Vai. Ele está no trono. Apocalipse 3:20 diz: eis que estou à porta e bato. Deus está batendo a porta do seu coração hoje, Anderson, Luca, Fábio, Washington. Eis que estou à porta e bato, meu amigo. Você vai abrir. Você vai abrir, porque se você abrir,
Eu vou entrar no seu coração, vou ceiar com você, e você não vai ser nunca mais o mesmo. Mateus 16:24. Para isso, eu vou precisar negar a mim mesmo. Negar a vontade da minha carne, de descansar, de dormir, de passear, de deixar a vida me levar, a vida leva eu. Vou precisar negar isso. Vou precisar negar e parar de arranjar desculpas porque eu não vou, porque eu não consigo, porque eu não... E se eu olhar para o meu irmão que não vai, que não está fazendo, que não está realizando, eu vou ficar no meio do caminho e não vou cumprir o meu chamado, aquilo que Deus chamou para eu fazer. Se eu olhar para o meu parceiro, para a minha parceira, para o meu amigo, para o meu sei lá quem, para os meus relacionamentos, e eles estão devagar, não é para eles que eu olho. Lembra quem é o líder da minha fé? O autor e consumador da minha fé é Jesus. Então, nós lemos Gálatas, Romanos, Coríntios, Provérbios, Salmos, Romanos, Apocalipse, para nós ouvirmos que eu preciso viver guiado pelo Espírito Santo. Eu preciso proteger a minha mente. Eu preciso escolher boas alianças. Eu preciso fugir do pecado. Eu preciso colocar Jesus como Senhor e Salvador da minha vida. Eu preciso aprender que uma vida forte espiritualmente é construída por princípios bíblicos e decisões diárias, não por emoção. Se com tua boca você confessar Jesus como Senhor, Jesus não quer ser apenas parte da sua vida, Ele quer ser o centro. Então tem 3 tipos de pessoas: Jesus fora da vida, Jesus como visitante e Jesus como rei. Somente quando Ele é o rei, a vida entra em ordem. Somente quando Ele é o rei, a vida entra em ordem. A tua carne luta contra o Espírito. O Espírito quer o que é certo, a carne quer o que é fácil e errado. Mas você vence quando você alimenta o Espírito. Por exemplo, o Espírito quer perdoar. O teu Espírito quer perdoar, o Espírito de Deus. E você quer guardar a mágoa que te fizeram. Isso é carne, isso é carnal. O Espírito nos convida a perdoar. Vamos ficar de pé? Guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes da vida. Sua vida vai na direção dos seus pensamentos. Olha aqui, pensamentos errados, decisões erradas. Pensamentos certos, vida certa. Más companhias vão corromper os bons costumes. Quem anda com você influencia quem você se torna. Você se torna parecido com quem você anda. Fuja do ambiente do pecado, fuja de conversas erradas, fuja de lugares errados, fuja de influências erradas. Porque a sua vida não deve ser definida por sentimentos, opiniões ou emoções. Sua vida deve ser definida por suas decisões baseadas em princípios. Amém? Amém? Posso ouvir um amém? Posso ouvir um amém? Amém.